Shalom Adonai a todos, que Deus possa te abençoar. Estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez, segundo vídeo, vamos falar sobre a Páscoa. Eu quero iniciar no vídeo de hoje falando sobre a falsa Páscoa, aquilo que não é Páscoa. Primeira coisa que vem à nossa mente quando falamos de Páscoa é coelho, ovo e chocolate, tá? E não é comum, não é diferente em outros países. Se tem o mesmo conceito, às vezes for pouquinhas coisas diferentes, é porque esse conceito, principalmente para o nosso meio, ele foi romanizado. A nossa Páscoa, nesse sentido de coelho, de ovo, de doce, que no caso seria o chocolate, ele é romanizado. O povo de Roma, quando ele escravizava ou quando ele conquistava uma nação, ele fazia um sincretismo religioso com aquela nação para poder manter ali umas regalias, ter algumas regalias com o povo, para poder fazer uma média com o povo, vamos falar assim, né? Então, esse era o conceito romano. A ideia de Easter ou Esther, é de uma cultura nórdica ou uma cultura viking, depende de quem vai pegar a linha aí. E essa cultura nórdica, ela tinha um mito em que dizia que certa vez uma deusa, ela caminhando pela seu bosque com as crianças, que ela gostava muito de criança, e por ela ser a deusa da primavera, ela estava ali passeando no meio do seu campo com as crianças e de repente um pássaro vem, pousa, encosta nas suas mãos e esse pássaro, bum, vira um coelho. Virou um coelho. E as crianças começam a ficar alegres com essa lebre, né, na verdade, e fica feliz e brinca o dia inteiro. Só que já era fim do inverno, da primavera, já tinha acabado a primavera, já estava se iniciando agora ali naquele momento o inverno. E a deusa Esther, ela estava com poucos poderes e as crianças pediram com que essa deusa a transformasse novamente em um pássaro. E o coelho agora está triste e ele não pode voar, então ela não consegue e diz para as crianças que vai dormir, descansar e na primavera, quando a primavera retornar, ela retorna com poder, ela vem e agora transforma esse coelho em pássaro novamente. Assim foi, se passou-se os dias, chegaram a primavera, ela vem até as crianças, transforma esse coelho em um pássaro novamente, o pássaro começa a colocar ovos e ovos e ovos, as crianças pegam aqueles ovos, começam a pintar os ovos e distribuir entre a sua nação. Pois bem, essa é uma cultura nórdica do início da primavera. O que o povo romano fez? Pegou essa cultura, pegou a Páscoa cristã, ou a Páscoa judaica, e mesclou uma com a outra. Até as ideias depois que vão ser surgidas, a questão de não come isso, não come aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tudo isso vai ser com essas influências culturais que vai se passar com o tempo. Essa é a falsa Páscoa. Coelho, chocolate e ovos. Tá? E a verdadeira Páscoa, ela tem o seu aspecto histórico no povo judeu. Então nós vamos ter que ir agora para a Bíblia.
Essas são as referências do que eu falei agora. Se você quiser pesquisar, tá aí uns 3 livros que dá para você conhecer. Todas as deusas do mundo, deuses, runas mágicas e rituais, Crepúsculo dos Deuses. Tem também séries que você pode de repente ver, só para ter uma ideiazinha do que eu te falei, que isso é verdade. Os Deuses do Mundo, uma série americana, também vai te apresentar isso e outras coisas. Não é o caso aqui. A Páscoa é uma festa do Eterno aos homens. Lembra que eu falei? Essas festas não são dos homens. É o próprio Deus quem dá essas festas aos homens. Nós temos que gravar e entender isso. Quando ele dá essas festas, ele inicia essas festas com o povo hebreu. O povo hebreu, te aconselho a estudar a história hebraica, como que eles foram para o Egito, escravidão, se é que você já não sabe, para você entender bem esse conceito aqui. Mas o povo hebreu estava escravizado no Egito, e o Senhor agora, com o intermédio das pragas, a 10ª praga vai ser a praga do primogênito, onde os primogênitos irão morrer, e o Senhor faz agora uma promessa, que todos aqueles que tiverem o sangue do cordeiro no umbral da sua porta, esse primogênito não morrerá. E aí então começa a Páscoa. Êxodo capítulo 5, versículo 1, nos dá uma passagem interessante para a gente refletir. Diz assim: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixai ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Então você vê que a intenção do Eterno era pegar o povo e levar para eles celebrarem festa no deserto. Isso é Deus de festa, é assim que o Senhor gosta mesmo. Só como essa festa que ele está apresentando. Tá? Essa festa, mais ou menos 3.500 anos atrás, onde ela foi feita a primeira vez, em mais ou menos 1447 antes de Cristo, lá no Egito, que o povo vai celebrar essa festa. Qual é o aspecto histórico? Quando você chega para um judeu e pergunta a ele assim, por que você celebra a festa, a Páscoa? Ele vai te dizer assim, entre outras coisas, a libertação do meu povo que um dia foi escravizado no Egito. Meu povo era escravo, hoje é liberto e livre pela mão de Adonai. E essa é a ideia, o aspecto histórico, a realização histórica. Como essa festa ela era realizada? Êxodo 12, capítulo 4 a 14, se você puder, depois você leia, e ela vai dizer como que essa festa ela é celebrada. Como está aí um esqueletozinho, do jeito que eu coloquei, ela é celebrada no primeiro mês do ano 14 de Nissan, que para nós aqui é março ou abril. Ela é celebrada nesse dia 14º dia, mas só que no 10º dia você pega um cordeiro e leva ele para ser observado. Quem pega esse cordeiro? O chefe da família, o líder daquele clã. Ele vai pegar um cordeiro no 10º dia, grava bem essas datas, e no 10º dia ele leva para que ele seja observado. Como deveria ser esse cordeiro? Macho, sem mancha. Esse cordeiro deveria ter sido observado pelo sacerdote, aprovado pelo sacerdócio. Lá à frente, em Levítico
essa lei vai ser vigorada para ele. No 14º dia, então, o cordeiro estava liberado para ele ser sacrificado. Quando ele fosse sacrificado, nenhum dos seus ossos podiam ser quebrados. Essa era a forma de se realizar. Hoje os hebreus, ou os judeus, eles têm várias formas de celebrar, têm vários ritos. Eles não têm hoje o tabernáculo, não têm hoje o templo, então eles celebram de várias formas, mas essa era uma festa que você tinha, lembra da festa de peregrinação? Você tinha que sair da onde estava e ir celebrar a festa em Jerusalém. O lugar de celebrar a Páscoa judaica é em Jerusalém, no templo, pelo sacerdote. Essa é a regra bíblica. Tá? Mas Yeshua, ele é a nossa Páscoa verdadeira. Quando a gente fala assim, se você ligar na televisão amanhã, que é uma Páscoa aqui no nosso país, você vai ver isso nítido, as pessoas dizerem, Jesus é a Páscoa. As pessoas entendem isso por gravar na mente, mas eles não entendem isso espiritualmente, não conseguem entender isso. Tá? E às vezes nós cristãos, nós crentes, né, nós que somos crentes, nós sabemos que Jesus é a Páscoa, mas não sabemos dizer assim, por quê? É o texto bíblico, o que prova, o que não prova. Só porque falaram que ele é o Cordeiro Pascual, por que falar? Você precisa entender por que Jesus é a Páscoa. Lembre-se, as festas bíblicas são sombra. Jesus é a realidade, é o corpo dessa sombra. Lembre-se disso. Por isso que Jesus é a Páscoa. Qual é o corpo da sombra da Páscoa? Yeshua. Provas bíblicas disso. Ele é o cordeiro macho que o Pai deu. Jesus é o cordeiro macho que o Pai deu. Assim como em 3.500 anos atrás, o pai ele tinha, o chefe de família, ele teria que pegar o cordeiro e levar para ser examinado, o próprio Deus pegou o seu filho e deu para ser examinado pelos homens. Por isso João, o Batista, ele vai olhar para Jesus e ele vai entender que Jesus é o Cordeiro Pascal. E ele vai dizer assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele fala isso 2 vezes. João capítulo 1, 29 e João capítulo 1, 36. Eis aí o Cordeiro de Deus. João vai falar isso. E o evangelista João, no capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer que Deus amou o mundo, que deu, ou seja, o Pai está dando o Cordeiro pelo mundo. É isso que ele está fazendo. O sacrifício do Cordeiro, tanto lá na Páscoa como aqui, ele é para todos. Tá? Entenda isso. Só que daquela família, quem não quisesse celebrar ou que se tornasse de uma outra religião, saísse, eles não participariam então da Páscoa. Mas para você celebrar outras festas, você tem que iniciar pela festa da Páscoa. Você não pode celebrar a festa do Pães Ázimos sem celebrar a Páscoa. Você não pode celebrar Pentecostes sem celebrar a Páscoa. Uma festa tem que ser paulatinamente se cumprida, uma após a outra, para você também conseguir celebrar todas elas. Você não pode pular o ciclo das festas, escolher qual você vai participar e qual você não vai participar. Tá?
Guarda isso que é importante. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a prova bíblica de que Jesus é a Páscoa do homem. Jesus ele entrou no 10º dia em Jerusalém para ser examinado. Em Mateus capítulo 21, versículo 10, vai dizer que Jesus entrou em Jerusalém. Ou seja, assim como o povo estava trazendo os seus cordeiros para serem examinados pelos sacerdotes judeus, o Cordeiro Pascal de Deus está entrando também em Jerusalém para ser examinado pelos sacerdotes. Tá? Como é que eu sei que é no 10º dia? Porque Jesus entra em Jerusalém no 10º dia, versículo 17, vai dizer que passou-se mais um dia, uma noite, e quando chegou pela manhã, Jesus vai para fora, e ali ele amaldiçoa a figueira tal, e tudo mais. Então você lê Mateus 21, até o 17 você vai entender isso. Em Mateus 26, Jesus vai dar uma palavra que vai deixar bem claro com relação a isso. Mateus 26, 2, Jesus vai falar. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos os seus discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, se daqui a 2 dias é a Páscoa, daqui a 2 dias é o 14º dia. E se você voltar desse dia que ele está falando, 2 dias para trás, é o dia que ele amaldiçoou a figueira, e o outro dia é o dia que ele entrou em Jerusalém, montado num jumentinho. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, entrou no 10º dia em Jerusalém para ser examinado pelos sacerdotes. Não só isso, mas ele foi examinado. Se você pegar Mateus 22, 15 até o 46, você vai ver que os herodianos, os saduceus, os doutores da lei, os fariseus e os sacerdotes, eles examinaram Jesus, começaram a colocar ele à prova, vamos falar assim, nossa linguajar, colocaram ele na parede e começaram a indagar, perguntar, quererem entender e falar que isso não é assim, isso é assado, criar mesmo para ele cair e assim achar engano nele, mas nenhum engano foi achado em sua boca. E no Mateus 22, versículo 46, vai dizer que eles não tinham mais o que questionar, não tinham mais o que falar, porque eles não tinham palavras para se aproximar ou recriminar Jesus Cristo. Não só os líderes religiosos, mas também os líderes civis foram culminantes nesse exame pascual ou do Cordeiro de Deus. João 8,39, João 8,39, responderam-lhe e disse, nosso pai Abraão disse, se fosse filho de Abraão, sereis Abraão, um homem e tal. Perdão, 18:39.
João 18:39 diz assim: Disse-lhe Pilatos, o que é verdade, dizendo isso, tornou-o ir ter com os judeus e disse: Não acho nele crime algum. Pilatos não achou crime nenhum em Jesus também. E Pilatos não fala isso uma vez, mas por duas vezes Pilatos vai falar isso. 19:6. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos, clamaram dizendo: Crucificam, crucificam. Os sacerdotes principais. Imole esse cordeiro, mate o cordeiro. Disse-lhe Pilatos: Tomai vós, pega vocês eles, e crucificam, porque eu nenhum crime acho nele. Pilatos não viu nenhum crime em Jesus para que ele fosse sacrificado. Mal sabia ele que quando estava falando isso, ele estava dando a sentença de Jesus e dizendo assim: nele, neste cordeiro, não há engano nenhum, nenhum engano se acha nele. Ele é o cordeiro perfeito para o fim determinado que o Pai o deixou. Jesus foi examinado. Ele foi morto na cruz e não se quebraram os seus ossos. João 19:33. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, como eles foram crucificados, mas vendo Jesus, que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E aquele que viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós creias, porque isso aconteceu para se cumprir a Escritura. Nenhum dos ossos será quebrado, e outra vez diz a Escritura: verão aquele que foi transpassado. Bem? Então, como o cordeiro no passado não se podia se quebrar os seus ossos, Jesus, o cordeiro, ele vai ser imolado e os seus ossos também não será quebrado. Ele vai ser morto na cruz e não será agora quebrado os seus ossos. Essa é a prova bíblica de que Jesus é o Cordeiro Pascual. Quando Paulo vai falar, o João, Pedro vai falar que ele é o Cordeiro Pascal, é com esse pensamento, porque eles são judeus. Ele entende todas as ideias de Páscoa em sua mente. Eles não estão cultuando uma Páscoa pagã. Eles estão com essa Páscoa que eu acabei de te apresentar em mente, aí eles vão e celebram diante disso. Eles entendem. Paulo, ele olha para as festas bíblicas e ele vê Jesus em todas elas, tá? Assim como nós estamos fazendo. Há um aspecto pessoal nisso? Sim. O que isso tem de pessoal para o ser humano? Jesus, ele é a cobertura espiritual da humanidade. Lá no Egito, quando as 10 pragas, a praga do primogênito chegou, o Senhor disse para eles que aqueles que tivessem o sangue do cordeiro no umbral da porta, o primogênito, não morreria. E ele disse mais, uma palavra-chave. Ele disse assim: o meu anjo, ele vai passar sobre. A palavra Páscoa ou pechar significa passar sobre. Você viu? A Páscoa no inglês é Passover ou Easter, que é
relacionada à Páscoa da deusa Esther. Mas só que a palavra Páscoa, ela significa paz, ou ela significa não Passover, não Esther, mas é Pessar, passar sobre. Ou seja, quem tem o sangue, quem tem a cobertura do cordeiro com ele, quem tem essa cobertura quando o anjo da morte vier, quando o anjo que traz a morte vier, ele vai passar sobre. Este não passará sobre a morte. Por isso que Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que nesse corpo físico morra, viverá. É por isso que nós entendemos que nós, os que estamos em Cristo Jesus, que somos salvos em Jesus, não morreremos, mas encontraremos e estaremos com Ele eternamente. Esse é o aspecto espiritual. Podemos dizer que você poderia também criar vários aspectos, vários entendimentos com relação a isso. Assim como nós estávamos no Egito, não é? E não tínhamos forças para sair de lá, não tínhamos como sair. Deus, ele preparou o cordeiro, que é Jesus, deu esse cordeiro por nós, nos livrou da escravidão do Egito e hoje nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Com referência a isso, eu quero só acrescentar aqui e te dizer que nós estávamos no Egito, saímos do Egito e estamos no deserto, e só saímos do deserto quando entrarmos na cidade santa. Enquanto vivermos nessa terra, estamos no deserto. Só um acréscimozinho. Há um rito que nós devemos celebrar. Você vai falar então, poxa, então não vamos celebrar Páscoa nenhuma? Não. A Páscoa que nós temos que celebrar não é a pagã e nem muito menos a judaica agora, ou a que Deus instituiu como uma história, a sombra que Deus instituiu. Mas a Páscoa que temos que celebrar é o corpo que Deus deu por nós. E uma forma linda de se celebrar a Páscoa hoje é através do rito da ceia, ou como alguns costumam chamar, Santa Ceia. 1 Coríntios 11, 23, texto famoso, todos nós o conhecemos de cor e salteado. Quem é pastor, então, se nunca citou esse texto aqui, ele tem que voltar aí e começar a citar. Vamos lá, 1 Coríntios 11, 23. Paulo vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor, Deus revelou, falou a ele, o que também ensinei a vós, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. A Páscoa é um memorial judaico, é isso? Do que Deus tirou o povo de Israel do Egito. A ceia é um memorial cristão de que Deus me tirou, Jesus me tirou do Egito através do teu corpo e do teu sangue. Semelhantemente, depois de ter ceado, tomou o cálice e disse: esse é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que bebes em memória de mim. Porque todas as vezes que comes e bebes este cálice,
anuncia a morte do Cordeiro. Cordeiro Pascual anuncia a morte do Senhor, até que ele venha. E agora os nossos irmãos vão celebrar isso, alguns uma vez por ano, outros uma vez por mês e outros uma vez por semana. Mas o importante é, Jesus disse, todas as vezes em que estiverem reunidos, não separados, reunidos, e não em prol de outra coisa, senão em memória de mim, aí sim você celebra. Então se celebra junto, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Tem mais uns conceitos aqui que eu quero deixar para vocês, que tem a ver com a Páscoa, que é a nossa ceia agora, que diz assim: portanto, preste a minha atenção, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que é comer o corpo e o pão do Senhor indignamente? É quando você não compreende que Jesus é o Cordeiro Pascual. Isso é você comer indignamente. Quando você não compreende que Jesus, ele é aquele que deu a vida para a salvação e nos tirar do Egito. Quando eu não entendo isso, eu estou comendo indignamente. Tá? A gente cria várias doideiras aí, mas versículo 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Eu aconselho a nenhum cristão, quando a sua igreja estiver reunida, a deixar de participar da ceia do Senhor. Eu aconselho a você sempre examinar. Quando Paulo fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, Paulo não está dizendo, observe a sua vida, veja como ela está, e você tendo jejuado um mês, você tendo sido um homem de oração, você tem... Aí, não é isso que Paulo está dizendo. Toda pessoa, quando ela faz um autoexame verdadeiro, ela percebe que ela não é digna de ceiar com Deus. Toda pessoa. Ninguém é digno de ceiar à mesa do Senhor. Ninguém. Por isso que nós temos que nos examinar. Porque quando nós nos examinamos, percebemos que não somos dignos de ceiar com Deus. Só que entendemos que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, deu o seu corpo e o teu sangue por nós. Ele nos dignificou. O Cordeiro de Deus nos tornou digno. Isso é você examinar. Entender que você é pecador, é falho, não consegue, não é digno de estar à mesa com Deus, mas pela misericórdia, porque o Cordeiro foi dado por você, agora você é permitido, é digno de estar nessa mesa. Como é lindo isso. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo. O que é não discernir o corpo? É não entender o conceito pascual de Jesus. Isso é não discernir o corpo. Quando você, que é pecador, está lá com o seu copinho, está lá na sua igreja, e não entende os seus pecados, e não pede perdão por ele, não coloca contrito diante dos pés de Jesus, diante de Jesus, os seus erros, e diz que somente pelo sangue você é digno de estar ali, você está tomando a ceia indignamente. Há uma responsabilidade muito grande, querido. Porque celebrar a Páscoa do Senhor, ou melhor, celebrar a ceia do Senhor, é com ordem, é com decência.
Celebrar a ceia do Senhor é com responsabilidade, não é de qualquer jeito, mas é com temor, é reconhecendo quão pecador você é e o quão foi o sacrifício no Calvário por você, pecador. Amém? Se deixar vir uma pregação, né? Mas não é. Eu acho que esse é o aspecto espiritual, o aspecto pessoal que tem para nós essa profecia, uma festa judaica. Pois bem, feliz Páscoa. Já são 1h da manhã. Estamos aí em uma Páscoa em que nós estamos celebrando. Não sei se você celebra da forma certa, não sei se você com seus ovos, com seu coelhinho, não sei o que você faz aí. Não sei se amanhã é ceia na sua igreja, ou hoje, né? Perdão, hoje, que já é 1h da manhã. Mas o que eu tenho a propor para você é: Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o corpo na sombra da Páscoa judaica. Amado, que esse estudo possa falar no teu coração, e bendito seja Hashem, que o Eterno toque em você, que através de Jesus Cristo você possa viver essa Páscoa maravilhosa e que tudo possa correr bem nesses dias de pandemia que estamos vivendo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Divulga esse canal para que outros possam também chegar até ele e ser abençoado. E semana que vem eu acredito que estarei postando a segunda festa, pães ázimos. Curta aí, se inscreva no canal se você não é inscrito. Preciso chegar a muitos inscritos, logo de início agora 100, depois a 1000, para fazer algumas lives ao vivo. Essa festa eu queria estar fazendo ela ao vivo, mas como eu não tenho muito inscrito ainda, estou fazendo dessa maneira. Mas eu creio que em breve outros estudos poderão ser ao vivo. A gente marca um dia, senta 10, 20, 30 pessoas e vamos conversar sobre Bíblia. Vamos estudar sobre Bíblia. Isso é importante. A intenção da Escola Teológica Ruperetes é essa, é trazer ensinamento bíblico ao povo. Não só eu, como outros que estão comigo, nós somos professores, né, de seminários, e não pretendemos criar nenhum seminário básico, médio, bacharel, pleno ou algo parecido. A nossa ideia é estar lançando aulas que contribuam com esses seminários que nós já trabalhamos, tá? Só para você entender aí. Então, nos ajude aí a divulgar o canal lá no seu seminário onde você faz, na escola bíblica, e que você possa também agregar conosco. Caso queira somar, é só nos procurar, em nome de Jesus. Amém? No demais, que Deus abençoe. Uma boa Páscoa.